comunidade Rama é do bem, sua família em Xerém. Se liga, se liga. Reuniões às quartas, sextas e domingos de adoração ao nosso Deus na comunidade Rama Xerém. Você é o nosso convidado, traga a família também pra comunidade Rama Xerém. Comunidade Rama Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Rama Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Rama, sua família em Xerém. Amém? Então eu quero dizer que é um prazer muito grande estar aqui com o pastor Marcos, Fran, Miriam, muito obrigado pelo convite, Deus abençoe. Nós vamos ler parte do texto que está o tema de vocês. O pastor Marcos falou assim, não, tem o tema, mas fica à vontade, mas confesso para vocês que é um dos salmos que eu mais me identifico, que eu gosto muito, a gente cita ele algumas vezes, em algumas situações que, se for da vontade de Deus, nós falaremos aqui. Se você quiser ficar em pé para que nós leiamos a palavra do Senhor, será muito bom, mas se quiser ficar sentado, fique à vontade também. Muito obrigado. Salmo 27. Glória a Deus. Eu sei que o tema está no versículo 4, mas eu quero ler até o versículo 5, pode ser, irmãos? O Senhor é a minha luz, a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Contra os malvados, meus adversários, meus inimigos, se levantaram contra mim. Para comerem a minha carne, eles tropeçaram e caíram. Ainda que um exército me cercasse, eu não temeria. Ainda que estourasse uma guerra contra mim, o meu coração não teria medo. Uma coisa, eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Para quê e por quê? Para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Resultado, porque no dia da adversidade, Ele me esconderá no oculto do seu pavilhão e colocará o meu pé numa rocha. Pode tomar assento. Oh, aleluias. Glória a Deus. O versículo 6, aí ele completa, colocará meu pé numa rocha. Versículo 6, então triunfarei sobre os meus inimigos. A gente já fala disso. Por que eu disse que esse salmo aqui é um salmo que sempre me chamou a atenção? Porque até o versículo 3, o salmista expressa um momento de guerra. E detalhe, ele fala de um jeito, até ele chega a ser redundante, quando ele disse, ainda que uma guerra estourasse, ainda que se levantasse uma guerra contra mim, ele cita isso pelo menos 2 vezes. Eu falei, epa. E parece que, olhem para mim por favor, não precisa ler mais não, que a gente vai acompanhar junto. Parece que não tem nada a ver, mas é disso que a gente vai ver. Qualquer que seja a guerra que nós estejamos enfrentando, deixa eu falar outra coisa primeiro. Quando eu estava dando uma lidinha rapidinho, quando eu falei com o senhor ontem, eu não quis falar nada. Eu estava em Rio das Ostras, que há muito tempo que a gente não descansa. Aí eu e o Veroca aproveitamos o feriado para dar uma descansada, quarta-feira à noite, peguei meu genro, minha filha. Eu estou todo bobo, porque a filha é casada há 7 anos e agora está 2 meses de grávida do meu primeiro netinho.
E aí a gente foi junto para lá, amém? Glória a Deus. E eu sou ruim de cabeça demais, é muita coisa na cabeça. Eu pedi a ele, quando ele entrou em contato comigo, mais ou menos um mês atrás, falei, pastor, me ajuda, pelo amor de Deus. Quando estiver perto, você me entre em contato, por favor. Aí ele falou, deixa comigo que a secretária vai entrar em contato. Quando foi, gente, ontem acendeu uma luz assim, eu falei assim, eu acho que eu tenho um compromisso. Aí, procurei, eu falei, bem, se ele não entrou em contato, eu estou livre, porque, por certo... Eu falei, mas vai que dá ruim em cima da hora. Ele disse, pastor, daí furou com a gente. Aí eu entrei e falei, não, pastor, tá marcado, tá certo, não sei o que, se tiver que ir aí. Eu falei, gente, vamos levantar acampamento mais cedo. Então nós chegamos em casa 3 horas da tarde, por causa desse compromisso aqui. Amém, glória a Deus. Porque o reino de Deus tem que estar em primeiro lugar na nossa vida, isso é fato. Amém, é verdade isso. E não adianta a gente falar e não viver isso. É muito fácil falar, mas na hora que a gente é provado para viver, a gente tem que viver isso. Eu falei, não, Vera, vamos lá. Daí como é que eu vou fazer que eu bato tudo? Eu falei, não tem jeito. Você não me falou nada. Eu falei, desculpa. Perdão. Coisas de homem, né? Que ajeita as coisas para lá e ela é a última a saber. Mas fazer o quê? Mas graças a Deus nós estamos aqui, irmãos. Louvado seja Deus. E me chamou a atenção quando... Ele fala de uma guerra. Eu penso que nós nunca tivemos hoje estamos, ou estejamos, tão necessitados desse tema como hoje. Já vou explicar. Quando ele narrou um cenário de guerra, aí de repente parece que nada a ver, ele joga isso para a estadia no templo. Desde que eu me entendo por gente há muito tempo, eu não sei se na época que a gente estava lá no shopping, o Fran e a Miriam já ouviam falar isso, sobre a estadia no templo. A saúde espiritual está ligada diretamente à estadia no templo. Hoje essa modernidade está acontecendo umas coisas. As pessoas, eles criam um evangelho para si próprio e criam umas regras. E dentro dessas regras, uma delas é que eu não preciso de igreja, eu não preciso estar na igreja todo dia, eu não preciso de pastor, de homem estar me falando o que é que eu tenho que fazer ou não. Não está assim uma turma folgada aí? É? Eu sei que aqui não tem isso. Aqui todo mundo aqui tem cara de crente. Mas a gente vive com uma... E eu confesso para vocês, eu estou no meio da minha família, sim ou não? É antagônico o que eu vou te dizer aqui, mas vou dizer. Eu sou de uma época, eu sou meio pré-histórico, eu sou de uma época que as pessoas diziam assim, é melhor ter igreja do que ter botequim. Quem já ouviu aqui esse negócio que falava antigamente? Hoje você tem mais igreja do que botequim, sim ou não? Eu pensei que era só aqui na nossa área. Eu fui lá em Rio das Ostras, rapaz, você só pula assim uma porta e a outra, uma porta unidunite, salame, qual que eu vou entrar? Tá desse jeito. Aí você fala assim, ai pastor, que maravilha, que coisa boa, uma vírgula. Porque nós chegamos num ponto, e eu já venho para o texto, que você perdeu a qualidade disso. Desculpa, e eu vou falar, porque como eu não conheço ninguém aqui, então eu não sei quem é. Hoje é um tal de pastor e missionária para de pau, gente. Todo mundo hoje é missionário e missionária. E eu sou de uma época, Fran, que quando você tinha um irmão, como é que é seu nome, meu querido? Nilson. Gente, nós estamos orando porque o irmão Nilson recebeu um chamado e ele vai ser enviado, será o missionário. A igreja entrava em jejum, oração, e esse homem começava a se preparar agora e jejuar, porque ele devotou a vida dele para ser missionário. Aí ele vai agora ser enviado para ganhar almas para Jesus. Hoje, os líderes, os caras aqui em cima, nós
Que Deus tenha misericórdia de nós. Ó, você vai ser missionária, tá? Você vai ser missionário, você também é missionário, tá bom? Você também é. Para encher a igreja, eu fui pregar numa igreja esses dias lá em Nova Iguaçu, eu e o Veroca chegamos lá, a metade da igreja era pastor, pastora, missionário, missionário. Eu falei, sobrou quem aqui para pastorear quem? Vocês já vão entender por que eu estou falando isso. O que está acontecendo? Nós perdemos, e já perdemos, não estamos não, já perdemos a essência disso de verdade. Quando o salmista diz que no meio da guerra dele, o lugar que ele encontrou refúgio foi no templo, porque aqui tem que ser lugar de socorro, de palavra de Deus, de gente com maturidade suficiente para te resgatar das garras de Satanás, na condição de ovelha. Oh, aleluia, glória a Deus. Mas hoje nós estamos tendo um problema sério dessa identidade aqui de igreja. E eu não vou nem falar por quê, de algumas coisas, por que esse monte de igreja, muita coisa. Porque, gente, quem tem, e eu queria falar outra coisa para vocês como ovelha, quem tem noção desse chamado, pensa em desistir às vezes, algumas vezes por dia. Que é esse, pastor? Sim, senhores. Quem tem consciência do que é o chamado. Tem dia que dá vontade de a gente ser tudo, menos pastor. Mas parece que virou uma promoção. E o que isso está atrelado a esse lugar? Porque eu já vou falar um pouquinho aqui de uma das 7 igrejas da Ásia, que está dentro desse contexto. E quando o versículo 6 ele diz que o resultado disso, porque ele diz assim, ó, ele fala da guerra dele, quando ele expressa o tamanho da guerra, dos inimigos, ele diz, mas uma coisa eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias na minha vida na casa do Senhor. Para quê e por quê? Ele responde, seria só um mandamento, tinha que obedecer, e ele já diz por quê? Para contemplar a sua formosura, revelações de Deus e aprender no seu tempo. Bíblia, a palavra de Deus. Aqui tem que ter palavra, aqui tem que ter noção, o norte tem que sair daqui, aleluias. Qual o resultado disso? Quando ele recebe esse norte, ele diz assim, porque no dia da adversidade, quando o inimigo se levantar, quando levantar os ataques do inferno, ele me esconderá no oculto do seu pavilhão e colocará o meu pé numa rocha, eu estarei seguro. Isso está atrelado diretamente à estadia no templo. Aí ele fala do resultado disso no versículo 6. Então triunfarei sobre os meus inimigos. Ou sobre os inimigos que me cercam. A estadia no templo, pastor, esse lugar aqui ele foi feito para isso. Para o camarada entrar aqui, nos dias melhores da sua vida, e prestar culto ao Deus Todo-Poderoso, dizer, tu és maravilhoso, tu és digno, tu és tudo, tu és o Senhor do Senhor, e tu és o Deus da glória, tu és Todo-Poderoso, tu és o meu Deus, tu és a minha vida, tu és tudo, tu és, mas no dia que tiver nublado, que o sol não aparecer, que parece que tudo despencou, ele vem para cá destruído, arrasado, mas a mão do Senhor está aqui para se levantar através da sua palavra. Oh, aleluias. Pastor, mas o que acontece? O que acontece hoje é que esse evangelho, ele está defasado com esse monte de igreja. Como assim, pastor? Porque nós precisamos de palavra que nos confronta. Não sei se vocês têm essa necessidade. Eu sou tão ruim, mas tão ruim, que eu preciso ser confrontado com essa palavra todo dia. Mas hoje, só vitória. Pastor, só vitória. Tinha um irmão lá na igreja que eu não aguentava mais ele, graças a Deus que ele foi, não sei para onde. Ele já chegava no portão,
pastor, só vitória. Eu falei, tem umas lutas no meio do caminho aí, irmão. Ele é pastor, mas tem que falar que é só vitória. Eu falei, tem que mentir? É só vitória para vocês, irmão? Para mim não é. Sabe por quê? Porque as necessidades que nós temos das lutas é que refina a nossa fé. Essa sua luta aí não é Deus te punindo, não é Deus te arrebentando, não é porque Deus está com raiva de você, não, é conspiração do Espírito para refinar a sua fé, para tirar, quebrar as suas resistências, para te chamar para perto de Deus. Que resistência é essa, pastor? A gente fala tanto de Jeremias capítulo 18, que Jeremias disse que na visão o olheiro era uma roda nessa posição e outra assim, e ele tocava com a perna e ela girava de cima. Ele estava confeccionando barro. Ele falou, o vaso quebrou. O vaso não quebrou, o vaso estragou, porque o barro estava molhado, era barro ainda, não era vaso. Parece antagônico isso, porque o olheiro ali é a figura de Deus. Aí diz que o vaso estraga na mão do olheiro. No original do hebraico, estragou, vai muito mais além. Diz, o vaso resistiu, o barro resistiu. Que é isso, pastor? Só quem nos conhece é Deus. E Ele sabe o nível das nossas resistências. Ele sabe aonde em que área que Ele começa a moldar a nossa vida, que a gente diz, aqui não mexe nisso. Não, e às vezes não se fala nada, mas com uma atitude nós mostramos resistência, porque todo mundo tem um nichozinho que ele não quer que ninguém toca. Oh, aleluias! E é justamente nessa área que o Espírito Santo vai mexer, vai tocar, vai dizer, vai falar alguma coisa, vai mostrar a vontade dele para a nossa vida. O que está acontecendo com esse evangelho hoje, as pessoas falam, pastor, mas é obra do Espírito, porque as igrejas tudo cheia, só que eles não vêm pela principal proposta do evangelho. Qual a principal proposta do evangelho? A principal proposta do evangelho é o evangelho da cruz. Jesus disse, qualquer que vier após mim, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz a cada dia e siga-me. Oh, aleluia! Mas hoje as pessoas vêm porque pelos prêmios que estão oferecidos, vem que você vai receber um prêmio, vem que Jesus vai te dar, vem que Jesus vai fazer, vem que Jesus vai ser. Não, irmãos, a principal proposta do evangelho não é o que vai entrar na minha vida, é o que vai sair da minha vida. O que eu estou pronto a abrir mão? E é nessas horas das resistências que o Espírito Santo vai trabalhar. É verdade isso que eu vou dizer para vocês. O camarada aceitava Jesus, aí no outro dia ele chegava no serviço, não falou nada para ninguém. Aí Gilson, lembra Gilson? Gilson? Nilson, eu não esqueço mais, talvez umas 3 vezes. Irmão Nilson? O irmão Nilson chegava no outro dia, no serviço, aí ele não falava nada, não falou nada. Aí o pessoal falava assim, o que está havendo com o Diego? Eu? Por quê? Ele não falou nada. Você está diferente. Você está estranho. Mas tá ruim ou tá bom? Não tá bom, tô sentindo uma coisa boa assim, você, tô vendo uma luz assim, você. Eu falei, é porque eu aceitei Jesus Cristo como Salvador da minha alma. Oh, aleluia! Aí uns ficavam felizes, o outro assim, agora ele é Bíblia. Sim ou não? Hoje, acabou isso. Vem! Que vai, olha, ele vai te dar, vai encher a tua vida. Você não tem carro não? O carro já está vindo aí. Quem não quer, gente? Vem que ele vai te... Só que não muda nada. O cara continua encrenqueiro, problemático, fofoqueiro. Aqui não tem isso, eu sei disso. Eu estou falando lá em Santa Cruz, irmãos.
encrencado, e outras coisitas mais que tem por aí. Continua a mesma coisa, mesmo problemático, a sogra brigando com a nora brigando com a sogra, e dentro de casa os maridos saindo no pau. Um pastor amigo meu lá em São Paulo, ele disse que quando ele chegou no portão, assim que ele bateu no portão, o portão abriu-se instantaneamente. Quando abriu instantaneamente, o marido saiu, e a mulher com uma panela atrás dele. Aí ele falou assim, eu falei, que isso, irmão? Ele falou, estou botando ordem na casa, pastor. Ele estava apanhando. Pastor, você está brincando? Não, eu estou falando sério. Eu não preciso estar aqui, esse cara feio, assim, você falou assim, gente, aquele pastor, até medo dele, isso é tudo mentira. O evangelho de Jesus é um evangelho de simplicidade, mas a verdade pode ser dita desse jeito. Você pode dar glória a Deus? Você pode levantar a mão e dizer comigo, eu preciso de mudança na minha vida. Ou é na minha vida, é na minha vida. Oh, aleluia, glória a Deus. Você pode aplaudir ao nome do Deus. Oh, glória a Deus. Nós precisamos de mudança. Asaf no Salmo 73, Asaf entra numa crise terrível, porque ele vê justamente isso que acontece hoje. Não foi diferente na época dele. Ele olha com os olhos humanos e vê o ímpio, o cara que estava vivendo uma vida toda ruim, toda desconcertada, toda arrebentada, e o cara prosperando, o cara se dando bem, e ele lutando para andar legalzinho, para fazer o que é certo. O bicho estava pegando para o lado dele. Salmo 73, a Bíblia diz, o Salmo diz, ele diz, até que me atinei, até que me dei conta, até que me conscientizei e entrei no templo. Eu acho muito linda essa colocação de Asaf. Quando ele disse, eu me atinei e entrei no templo. Quando eu entrei no templo, a visão foi mudada, foi restaurada. Nós temos necessidade mais do que nunca de estar aqui, para ouvir a palavra, para estar atento à palavra, para o coração ser quebrantado, para que as nossas resistências sejam quebradas, em nome de Jesus. Nós precisamos, irmãos, precisamos que as nossas resistências sejam quebradas. Eu falei assim, pastor, que resistência? Eu não sei de resistência. Eu falo uma coisa já há muito tempo. A gente só se revela na verdade quem nós somos quando se pisa no calo da gente, quando a gente é contrariado. Ah, aquele irmão uma bênção, aquele irmão uma bênção. Fala não para ver. Contraria. Diz, hoje você não, hoje não. Recebi um pastor semana passada na igreja. Na hora que eu fui apresentar ele na Santa Ceia, aí ficou assim, meu irmão, lá tinha averiguado tudo. Aí ficou assim. Eu falei, querido, você não quer não? É, pastor. Eu falei, meu irmão, se você não quer, você fala agora, porque eu não estou te promovendo aqui. Eu estou te dizendo que você, como eu, é o servo dos servos. Você está aqui para servir. Você está descendo um degrau agora. Você quer descer esse degrau ou quer ficar no que você está? Opa, aí mudou. Porque isso é sério. Quando eu disse que a gente avalia isso constantemente, dá vontade de sair fora, porque daqui a pouco o dono desse negócio vai prestar conta dessa bagunça que está aí. Vou falar de novo. Daqui a pouco o dono desse evangelho sério, o evangelho da cruz, vai prestar conta dessa bagunça que está aí. Desse monte de portinha que está aí dizendo que anuncia o nome de Jesus, não anuncia nada. Tem um monte de outros motivos para que esteja aquilo ali. E eu quero dizer uma coisa para os irmãos: Deus não trabalha com uma obra, com o resultado da obra, não. Ué, não, pastor, não. Com o que ele trabalha? Com a intenção da obra.
Deus não trabalha recebendo esse louvor que o irmão Nilson, certo? Dá uma risadinha, senão eu vou achar que você está achando ruim. Obrigado, meu Deus. Fica chateado comigo não, tá? Então, o som que está saindo daqui, sabe como que Deus recebe? Não é pelo ouvido o diapasão de Deus vai para o coração dele. Qual a intenção que ele está tocando isso aqui? É para me adorar? Está com raiva de alguém? Então eu vou tocar mesmo. De que eu faço o que quiser. Vocês entenderam por que ninguém engana Deus? É verdade isso. Diga, Deus trabalha com a intenção da obra. Olha para quem está do teu lado, mete o dedão e diz, cuidado com o que você está fazendo. Oh, aleluia! Deus trabalha com a intenção da obra. Ele olha a intenção da obra. Qual é a motivação? E eu caminho para encerrar aqui, porque nós estamos dando igreja lá do culto do Pirão, terça-feira, nas 7 igrejas da Ásia. E nós passamos esses dias pela igreja de Éfeso. Não abre a Bíblia agora não, pelo amor de Deus, senão te joga esse microfone aqui em cima. Olha para mim aqui. A igreja de Éfeso, todas as vezes que eu sou obrigado toda semana a passar por ali, e toda semana eu não consigo, eu estou na 5ª igreja, na igreja de Sardes, mas eu não consigo deixar de falar da igreja de Éfeso. Vou falar por quê. Quando você lê os 3 primeiros versículos de Éfeso, Fran, é a igreja modelo, a igreja padrão. Eu vou ler com vocês, porque a gente está longe de viver isso. Capítulo 2 de Apocalipse. Capítulo 2 de Apocalipse, versículo 1. Apocalipse, gente, fica no final da Bíblia, tá? Amém? É o último livro. Vamos lá? Capítulo 2 do último livro da Bíblia. Ele diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão, os 7 pastores em sua mão, estrela aqui são pastores, direita, e anda entre os 7 candelabros de ouro. Versículo 2: conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Olhem para mim um pouquinho, nós vamos caminhar. Pastor, hoje faz de tudo para alguém fazer alguma coisa, e o cara faz, às vezes, quando faz, acha que está fazendo um favor muito grande, porque a gente tem um déficit hoje muito grande de voluntariedade, as pessoas fazerem de forma voluntária. Eu estou te mostrando o lado positivo dessa igreja. Jesus, aqueles que têm os olhos como chama de fogo, conhece tudo, que vê tudo, identifica e elogia, diz para ela assim: conheço o seu trabalho árduo, a sua perseverança. Ele está dizendo, vocês não precisam que o pastor está falando para fazer nada, você já sabe cada um a obrigação e pega e faz. É essa igreja aqui, vem? Sei que vocês não podem tolerar homens maus, e que pôs à prova os que dizem apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Olha para mim, olha o grau de maturidade dessa igreja, pastor Marcos. Franco, a igreja era tão madura, tão idônea, que ela conseguiu identificar os apóstolos, os pastores falsos. Ele falou assim: para fora daqui, vocês estão pregando mentira. Você tem noção do grau de maturidade? Porque hoje o que está acontecendo com o povo é justamente isso. O nego fala o que quer. Os crentes hoje são pastoreados pelo YouTube. Um monte de gente, é gente boa, tem, mas um monte de gente falando um monte de bobagem, e eles são pastoreados.
E aí, mas eles conseguem identificar, olha o grau de maturidade dessa igreja. Terceiro, vocês têm perseverado e suportado sofrimento por causa do meu nome e não têm desfalecido. Meu Deus do céu! Que igreja é essa, gente? O ataque veio, eles não cederam. Ficaram firmes. Falaram assim, não. Agora olha para mim. Nós vamos ler mais. Olha para mim, olha para mim, olha para mim. 30 anos antes, Paulo foi pastor dessa igreja, da carta dos Efésios. E 30 anos antes desse episódio, Paulo elogia essa igreja pelo amor deles. Que tudo que eles faziam por amor. A motivação era o amor. Olha o que Jesus fala. Essa igreja modelo que eu acabei de dizer para vocês aqui, trabalhadora, madura, que identificava o que era errado, suportava sofrimento, versículo 4, mas quanto a você, porém, tenho isso, você abandonou o seu primeiro amor, lembra-se de onde caiu, arrepende-se e pratica as obras que praticavam no princípio, ou as primeiras obras. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candeeiro, o seu candelabro, ou seja, você vai se tornar inoperante, vai apagar a luz. Tem um monte de gente tentando fazer alguma coisa aí, mas não consegue mais, porque o Espírito Santo já saiu da vida dele. A luz, o Espírito Santo já apagou nele. Há poder no sangue de Jesus. Que Deus tenha misericórdia de nós. O que é isso, pastor? Tem um monte de gente agindo de forma mecânica. Mas parece que é como se Jesus usa uma linguagem para lembrar e para falar com a gente, que Ele trata com a gente da mesma forma, da condição humana, natural, com a nossa linguagem. Ele volta e diz assim, espera aí, eu esqueci uma coisa. Versículo 6. Mas há ainda uma coisa a seu favor, ou seja, ele tinha separado 3 coisas, esqueceu de uma, ele vem ressaltar a quarta. Mas ainda há uma coisa a seu favor. Vocês odeiam as práticas dos nicolaítas, como eu também as odeio. Odiava os nicolaítas, que era uma seita que dizia, não esquenta a cabeça, você pode fazer tudo que teu corpo mandar, o que vale é o seu espírito estar ligado com Deus, mas não tem como eu atender tudo que o meu corpo quer, e sem afetar o meu espírito. A única condição de eu manter o meu espírito em santidade é mantendo o meu corpo em santidade, aleluia. A única condição de eu manter o meu espírito ligado com Deus é dizendo não aquilo que o meu corpo quer. Oh, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus. Ele diz assim, ó, ainda tem mais, vocês não aceitaram as doutrinas do nicolaíta, dessa turma aí, mas ele permanece dizendo, vocês perderam a finalidade principal, que foi a motivação, aquilo que eu olho, aquilo que eu recebo. Pastor, como assim? Todas as vezes que eu olho isso aqui, todas as vezes, fico assim, meu Deus, nós os líderes, pastor, nós estamos roubados, porque a linha é muito tênue, entre o que você está fazendo, por amor, e que de repente você, por causa das coisas da vida, você dá uma relaxada, começa a fazer mecanicamente, quando na verdade hoje a gente tem um déficit muito grande de gente que não quer fazer nada, tem um déficit muito grande de gente que vem na igreja, porque você está pensando, tomara que isso não aconteça aqui, mas lá na nossa igreja, eu vejo os meus amigos falar a mesma coisa. Alguns crentes chegam no dia de culto, ou um dia antes, a gente tem que estar mandando mensagem, fulano, amanhã tem culto, hein? Amanhã culto, tá pastor, ora por mim, porque se der eu vou. Eu sei que aqui não tem isso. Está chegando um ponto
que a gente vai ter que fazer assim: secretária, você já comprou os 3 prêmios de domingo? Como assim? É porque quem veio todos os cultos o mês todo, não é um ano não, o mês todo, recebe esse prêmio aqui, 2º lugar e 3º lugar. Uma salva de palmas. Era você bater para ele, mas já, se vocês quiseram. Gente, pastor, o que o senhor quer dizer? Onde você quer chegar? Como igreja de Jesus, nós precisamos de um avivamento depressa. Pastor, você tem que falar isso para aquelas igrejas lá que tem 1.000, 2.000, 10.000 pessoas. O Espírito Santo está preocupado conosco, porque todas as vezes que houve um avivamento, não foi com a massa, foi com a meia dúzia de gente, que o coração se quebrantou, e eles quiseram fazer a diferença, e viraram um tição na presença de Deus. Quantos querem um avivamento na sua vida, de verdade? Quantos precisam disso? É isso, você vai dizer. Você não precisa olhar para a situação que você está vivendo hoje, para essa, assim, você ouve uma palavra, às vezes a gente ouve um tipo de mensagem, que aquilo é verdade, mas vem, assim, a gente olha para a gente tão cansado do Espírito também, assim, mesmo você com esse sentimento, deixa a sua alma clamar nessa noite. Deixa a tua alma clamar, porque você pode ter certeza que nós estamos sim na reta final. Eu estou autorizado a dizer que nós somos a última geração. Sim, claro que somos, porque não tem como piorar mais do que isso. É daqui que o anticristo tem que se manifestar. Tudo que aconteceu nos últimos dias no nosso país, Deus mostrou que poderia ser, falou, não, mas está na hora da perseguição vir, porque essa igreja, ela tem que ser sacudida, ela tem que despertar. Até porque eu queria falar um negócio para vocês aqui, que a gente parou de falar na igreja. A gente... Você acha pra mim aqui, gente? Quem se acostumou aqui a igreja a ser chamada de noiva, levante a tua mão. Show. Eu vou te decepcionar para o bem. Mateus capítulo 25. Cortejo. 5 prudente e 5 doida da cabeça. Amém? A gente vai entender por que ele disse que tinha uns doidos. À meia-noite, o mestre Sala grita. Ele gritou o quê? Quem que ele ditou que vinha? A noiva estava onde? Cadê a noiva? Não, a noiva não estava ali. Ué, pastor, que negócio é esse? Eu não sou a noiva não. Vai para casa sabendo que você não é noiva, que mentiram para você mais de 1000 anos. Mas não foi maldade, é que pensaram que era. Eu também pensava até 1 ano e pouco atrás. Quando eu fui estudar o hebraico, fui ver que não é a noiva, né? Deus chamou Israel de minha noiva. A igreja que estava acordada entra, ela é arrebatada, vai com o noivo, depois ela vem para o casamento com a noiva é Israel. Ai, pastor, estava tão bom, mas agora o senhor falou esse negócio aí, atrapalhou tudo, e agora veio essa heresia aqui. Eu sei que eu sou noiva e ninguém tira de mim que eu sou noiva. O problema é seu. Nós não somos noiva. Está no texto. Encontra a noiva em Mateus 25.
A igreja vai ser arrebatada, vai com o noivo, e depois dos 7 anos de grande tribulação, o que ela faz? Ela volta com o noivo para o casamento com a noiva dele. Você pode ver que pode dar o que der, mas ele guarda Israel. Israel é a noiva. Nós somos as virgens, a igreja. E aí ele disse que a igreja nesses últimos dias ia ter gente no nosso meio fazendo um monte de doideira. Amém? Uau! Se vocês quiserem saber, desculpa, pastor, eu tive que falar isso para vocês, porque quando a gente descobre, dá um choque. Uma irmã da nossa igreja esse dia virou para mim assim: pastor, daí posso falar a verdade para o senhor? Eu falei: toda a verdade, se você quiser. Ela falou assim: estou tão chateada de saber que eu não sou mais a noiva. Eu falei: e aí, o que você vai fazer? Ela falou assim: não, você continua firme? Ela falou: claro. Eu falei: isso é que importa. Continua firme com Jesus. Agora nós temos a certeza de uma coisa: Ele nos amou como igreja, Ele morreu por nós, aleluia. Ele deu o seu sangue, o sacrifício dele pela nossa vida, e é isso que está acontecendo hoje com a igreja, gente boa e gente doida, mas está na hora, Ele vai sacudir essa. Por quê, gente? Ué, pastor, por quê? Porque o texto diz que 5 eram prudentes e 5 loucas, mas quantas adormeceram? Quantas adormeceram? Lê o texto, vê quantas adormeceram. Quantas adormeceram? Quantas adormeceram? Todas adormeceram. Todas adormeceram. Todas ficaram descuidadas. Todas afrouxaram. A igreja de Éfeso é a igreja descuidada. É a igreja que descuidou, que esse movimento pegou, não pecou, não perdeu a unção, continuou orando, mas descuidou com a chegada do noivo. Você está entendendo? Vai ter gente fazendo besteira, mas ter gente firme, mas descuidou. Será? Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, descuidou. Então ela vai ter que ser sacudida, ela vai ter que passar por um processo de provação para que ela desperte. Eu sei, gente, quando você ouve uma coisa assim que está contradizendo aquilo que você conhece há 1000 anos atrás, você tem 1000 anos de vida e você sempre ouve isso. Mas eu não estava no script, pastor, para falar isso aqui. Mas essa igreja é de Jesus. Eu também não vou ficar chateado se você depois falar assim: aquele pastor vai ter muito bom. Mas quando ele falou que eu não sou noiva, eu não gostei da palavra dele. Não vou ficar preocupado com isso, porque a verdade, ela é libertadora. Depois vai vir e falar assim: fiquei tão decepcionado de saber que eu não sou noivo, mas realmente eu não sou. Porque Deus tem as suas peculiaridades, amém? E Ele chamou Israel, Ele disse que Israel é a noiva dele. Mas nós como igreja, corremos o risco de ser envolvido com tanta coisa que está acontecendo hoje, e aí corre o risco de adormecer, de descuidar, de ser humano é fruto do meio, é assim mesmo nada. Ela tem que estar atenta em nome de Jesus. O que é que vai para o texto de hoje? Quando ele disse uma coisa, eu pedi ao Senhor e a buscarei, que eu possa morar todos os dias da minha vida na casa do Senhor. Para quê e por quê? Para contemplar a sua formosura e aprender no seu templo. Qual o resultado? Porque no dia da adversidade Ele me esconderá no oculto do seu pavilhão e colocará o meu pé numa rocha. Oh, aleluia! Hoje nós temos esse monte de gente que aceita Jesus, esse monte de igreja, e a Bíblia, quando ela fala de gente, de pessoas, ela usa uma figura de linguagem que ele comparada ao mar.
Então nós temos um mar de pessoas hoje, Fran, com profundidade de piscina. É um mar, mas profundidade de piscina. O cara fica nadando no rasinho assim, igual o pato. Não existe mais profundidade. Qualquer coisinha quer sair fora. Não tem mais raiz, pastor, não tem raízes. E a vontade de Deus é abençoar todos nós, é fazer com que a nossa vida seja uma bênção. Mas você sabe por que muita gente boa no nosso meio, pastor, não é abençoado, tanto espiritualmente, como financeiramente, como economicamente falando? Porque Deus não abençoa por amor. Deus quer até usar, encher do Espírito Santo, mas se encher demais, ele fica narigudo, ele fica prepotente, ele acha que é melhor do que o outro. Então tem gente que não recebe, sabe por quê? Porque ele vai se tornar um problema para ele, para Deus e para os outros. Uau! Me ajude a pregar? Eu estou terminando. Diga para quem está do seu lado, me ajuda assim: Deus quer te abençoar. Deus quer te encher da presença dele. Aleluia. Fica de pé, por favor, meus irmãos. O Espírito de Deus está aqui. O Espírito de Deus está aqui. Eu estou pregando para uma igreja viva, uma igreja poderosa, uma igreja que Jesus escolheu para falar com ela. E Jesus só usa esse tipo de mensagem assim para aqueles que são deles. Jesus só conversava pé de ouvido com os dele. Ele diz: com eles eu falo com palavras, mas com vocês eu falo direto. Você será uma bênção na tua casa, que Deus quer que você seja. Tu não vai ter que chamar ninguém para orar para a tua família. Você será o instrumento de Deus dentro da tua casa. Vai acabar hoje aquele negócio do pastor: ô fulano, por que com todo jeito, cuidado para falar, porque se não souber falar, sim ou não? Não está assim hoje, gente? Eu sou pastor, ela vive me segurando, eu sou sanguíneo, fui criado debaixo de pancada. Mamãe que quase arrebentava eu e meu irmão no pau. É o que eu aprendi. Aí ela vive: pega leve, cuidado. Tem hora que eu tenho a visão, eu no pescoço do cara assim. Aí ela: mas melhorei muito, a idade vai chegando, 55 para 56 já. Aí a gente vai ficando. Porque hoje, como é que é seu nome? Você, Alexandre, Xandinho, não falta o culto não, tá, Xandinho? Pastor, vou ver essa, né? Não, vê lá. Aí tem que olhar para ela e falar assim: como é que eu fui? Não, você falou direitinho. Aonde isso vai parar? Que igreja é essa? Que quer ser noiva, ainda acha ruim quando descobre que não é noiva. Ainda fica de mal, vai dizer: não gostei de ir no culto hoje, preferia não saber disso. Só que eu tenho uma coisa para te dizer muito séria: a nossa missão é muito maior do que a missão da noiva. A nossa missão, é resgatar a gente o quanto mais possível para que o casamento aconteça.
Não precisa ninguém te adorar mais. Não. Nós precisamos nos levantar como igreja de Jesus. Não precisa ninguém falar que você tem que orar e você como penitência. Orar não é uma penitência. Orar é um prazer de entrar na presença dele. É bem verdade que tem dia que a gente quer qualquer coisa menos orar, mas é nesse dia que a gente rompe o céu, entra a presença dele e coisas extraordinárias acontecem. Satanás não quer que nós oremos, Satanás não quer que você ore, porque ele sabe que se você orar, Deus vai mover, Deus vai fazer. Me ajude, por favor, abraça quem está do teu lado e diz assim: ore. Mesmo que você não queira, ore. Busque ao Senhor, ore. Fale com Deus, ore. Ore, não deixa de orar. Ah, pastor, sabe por que eu não oro? Porque eu sei, pastor, que Deus não vai me ouvir. Quem te falou? Quem foi o religioso que te contou isso? Eu encerro. O crente mais problemático na parábola do filho pródigo não foi o crente que fez a bobagem, que foi lá e gastou tudo que o pai tinha, não. Foi não. O problemático era o que estava em casa. Porque o problemático, quando reconheceu a bobagem que fez, que ele voltou, o pai abraçou, cheirou, fez cafuné nele. Ele falou assim: gente, deixa eu te falar um negócio. Aquilo ali não serve de parâmetro para criar filho não, tá? Aquilo é relacionamento de Deus com os seus filhos. Deus. Porque se você tratar seu filho hoje de um jeito daquele, você vai fazer o moleque ficar sem vergonha, sim ou não? O cara gastou tudo que você tem, você ainda promove ele a encarregado dos seus negócios, você vai dizer: vale a pena fazer bobagem. Amor de Deus. Mas quando ele chega em casa, o texto diz, quando ele chega em casa, eu fiquei com medo agora, eu falei assim: meu Deus, eu fiz alguma coisa. Pode cantar, irmã, fica à vontade, tá? Falei: meu Deus do céu, você pegando, falei: vai que dá ruim aqui. Quando ele chega em casa, tinha um santão lá, falando assim: quem é ele? E o pai está dizendo para ele o seguinte: eu ouvi a oração dele, quando ele estava lá, na titica que ele estava vivendo lá, eu ouvi a oração dele. Deus está pronto a ouvir tua oração. A tua vida nunca mais será a mesma. Te levanta desse marasmo. Você não pode ser conhecido mais a partir de hoje como aquela irmãzinha assim, a fraquinha da igreja. Não, o fraquinho da igreja, a problemática da igreja. Há poder no sangue de Jesus. Eu encerro agora te pedindo, levanta a mão comigo, por favor, assim, diga assim: eu sou uma bênção. Eu sou uma bênção. Eu sou um vaso. Eu sou um instrumento na mão de Deus, para minha casa, para minha família, para minha vida, para os meus negócios, para os meus vizinhos, para os meus parentes. Eu sou uma bênção. Aplauda o Senhor se você recebe isso. Ramá Xerém, Rua José Gervásio, número 100, Beira Serra, Xerém, em Duque de Caxias, Rio de Janeiro. Telefone 21 981 54 73 42. YouTube, Facebook, Instagram, Ramá Xerém. Reuniões domingo, culto da família 17 horas. Quarta, discipulado 19 horas. Sexta, intercessão 20 horas. Comunidade Ramá, sua família em Xerém.